Hoje aqui eu vou ativar o seu cérebro para uma percepção muito específica. A percepção de que a sua transformação já está acontecendo, mesmo que você não consiga enxergar o resultado final. Porque talvez você esteja aí cometendo um erro que mantém você preso de fato aí, tá? Porque você está procurando ali provas de que algo mudou apenas na sua realidade externa, enquanto o dinheiro não mudou, o relacionamento não mudou, a carreira não mudou, ou a sua vida ainda não parece exatamente como você está imaginando aí na sua mente. E aí você conclui, calma aí, eu ainda sou a mesma pessoa de sempre, por isso que eu tô vivendo isso aqui. Mas pensa só, e se isso não for uma verdade? Porque eu vejo isso o tempo todo. Então veja esse vídeo até o final, porque você vai entender duas coisas. Primeiro, como que o seu cérebro começa a perceber aquilo que antes passava despercebido, e como que você usa isso para reconhecer pequenas evidências de transformação e começar a agir como a pessoa que você está se tornando. Porque esse é um ponto natural, é um ponto fundamental do processo de manifestação. Você ser a pessoa antes de ter a coisa. Então, antes de qualquer explicação, eu quero instalar um sinal para ativar sua atenção. A partir de agora, você vai começar a notar balões vermelhos na sua vida. Pode ser balão de verdade, pode ser em uma foto, num vídeo, num desenho, numa propaganda, numa festa, numa vitrine, não importa. Numa embalagem, talvez, num brinquedo. Pode aparecer em qualquer lugar. E eu não quero que você procure, tá? Eu quero que você entenda. Todos os exercícios que eu passo baseado nessa técnica do sistema de ativação reticular é para você treinar a sua neutralidade. Então, continua seu dia normalmente, porque existe uma boa chance de, em algum momento nos próximos dias, você perceber balões vermelhos ou um balão vermelho imediatamente e lembrar desse vídeo. Mas o que eu quero que você lembre é da relação de neutralidade com a qual você manifestou essa experiência. E quando isso acontecer, eu quero que você observe uma coisa. O balão vermelho provavelmente já existia antes de eu falar dele até em algumas situações, tá? O que mudou foi a importância que ele passou a ter para sua atenção, seu sistema de foco. Antes desse vídeo, você poderia passar por uma imagem com um balão vermelho e simplesmente nem registrar isso. Só que agora o seu cérebro recebeu uma nova informação. Olha só, isso aqui é relevante. Isso nos ensina algo extremamente importante sobre transformação e o processo de manifestação. Porque existe no seu cérebro um conjunto de estruturas envolvidas em alerta, atenção e filtragem de estímulos, que é frequentemente associado ao sistema de ativação reticular. E eu quero fazer cada vez mais exercícios como esse nos vídeos aqui para você entender que você não só percebe coisas, mas também manifesta coisas baseado nesse sistema. Então o que importa é entender o princípio em cada vez que você aprende uma técnica aqui comigo. O seu cérebro ele tem uma quantidade gigantesca de informações o tempo todo. Sons, imagens, movimentos, temperatura, sensações corporais, expressões faciais, rostos, palavras, objetos, informações do ambiente. Então, se tudo recebesse exatamente o mesmo nível de atenção, você simplesmente não conseguiria funcionar como ser humano mesmo, tá? Então, seu cérebro ele precisa selecionar coisas. Ele precisa decidir, calma aí, o que merece a minha atenção agora? Mas o ponto-chave é você entender que você consegue manifestar experiências por causa desse novo foco. E aquilo que ganha relevância tende a ser percebido com muito mais facilidade. E é esse o ponto que eu quero que você desenvolva em cada vídeo que eu trouxer sobre isso aqui. Então, por exemplo, se você pensa em determinado carro, você vê mais dele, mas também manifesta situações em que você se coloca em ambientes que ele aparece na sua frente. Então não é só perceber o que você não estava vendo, é manifestar o que você não manifestaria sem essa nova percepção e novo ponto de atenção. Então ele não vai aparecer, por exemplo, os balões vermelhos ou o balão vermelho aleatoriamente. Você vai perceber que além de perceber o que você não percebia, você também vai manifestar situações que antes você não manifestaria. Essa relação é o que eu quero que você desenvolva. Entender que a mesma neutralidade em que eu manifestei um balão, eu posso manifestar coisas mais relevantes na minha vida. A única coisa que te impede de manifestar coisas mais relevantes é o fato de ter carga emocional e crenças antigas te travando. Então, na medida que você vai evoluindo, você também consegue evoluir entendendo essa relação toda vez que você aplica o que eu te ensino aqui através de uma técnica ou de um novo ponto de atenção. Então, olha só. Enquanto você procura evidências de coisas que você quer, você começa também a ignorar mudanças que já estão acontecendo, tá? Porque está focado muito no objetivo final. Talvez 6 meses atrás, por exemplo, você tolerasse determinadas situações que hoje já não consegue mais aceitar porque mudou alguma coisa dentro de você. Isso também é transformação. Talvez antes você nem percebesse determinado comportamento novo que você instalou. Hoje você consegue perceber imediatamente. Isso também é transformação. Talvez antes você passasse semanas preso em determinado estado emocional negativo e hoje você conseguiu evoluir. Hoje você consegue sair desse estado em, 2 dias. Então isso também é transformação. Talvez você ainda sinta muito medo em várias situações, mas consegue agir apesar dele. Isso também é transformação. Então tudo isso, todo esse processo de evolução não está sendo percebido por você. O problema é que muita gente imagina que transformação ela precisa ser cinematográfica, resultado final aqui na minha frente, senão nada mais importa. Você acorda e o dia está completamente novo, diferente. Nunca mais você vai sentir insegurança, nunca mais você vai procrastinar, nunca mais você vai ter pensamentos negativos. A sua conta bancária explode da noite pro dia. O seu relacionamento perfeito, ele, aparece na tua frente. A sua vida inteira muda num passe de mágica. E só então você fica bem e olha para as coisas boas.
Só que não é assim que acontece. A transformação, o processo de manifestação para coisas mais significativas, acontece muito tempo antes de ficar evidente na sua frente. Então, pensa numa coisa, você percebe coisas que não percebia, depois começa a questionar, e você começa a responder de forma diferente. Às vezes você falha, você vai lá e volta e tenta novamente. Depois de repetir isso várias vezes, acontece algo muito interessante. Um dia você simplesmente percebe, calma aí, isso antes aqui teria acabado comigo, mas agora isso não tem mais o mesmo poder. Isso é um momento de transformação. Você não percebeu a mudança que estava acontecendo dentro de você pelo fato de você estar num processo de manifestação e estava focado só no resultado final. Só que essa transformação estava acontecendo nas suas pequenas escolhas. É por isso que eu quero usar, por exemplo, o sinal de balão vermelho como um sinal para você. Porque existe algo muito interessante nessa imagem específica. Um balão ele está associado também à questão de movimento, leveza, expansão. Né? Ele sobe, muda de posição, enfim. Ele deixa o ponto onde ele estava antes. E para mim isso representa uma ideia importante que eu quero que você guarde quando vê o balão na sua experiência. Você não precisa permanecer no mesmo nível apenas porque você passou muito tempo nesse nível. Só que existe uma outra razão pelo qual eu escolhi um elemento neutro. Você não está desesperado ou desesperada para encontrar um balão vermelho, concorda comigo? Você não acorda pensando, calma aí, meu Deus, eu preciso encontrar um balão vermelho hoje para provar que minha transformação está acontecendo e que eu consigo manifestar coisas. E é justamente por isso que ele não carrega a mesma ansiedade que determinados objetivos que você tem carregam. E é essa habilidade que eu quero que você desenvolva com essa experiência. Quando você pensa em dinheiro, talvez exista medo associado. Quando você pensa em relacionamento, talvez exista carência associada. Quando você pensa em carreira, talvez exista pressão psicológica associada. Quando você pensa em saúde, talvez exista preocupação associada. E aí você começa a observar tudo com tensão. Carga emocional negativa. Meu Deus, como já aconteceu? Quando vai acontecer? Por que ainda não aconteceu? Será que eu estou fazendo certo? E essa vigilância pode fazer você perder aquilo que está acontecendo no presente. Entende? Porque existe uma diferença entre observar a sua transformação e fiscalizar a sua transformação. Observar calma aí, isso aqui é interessante. Hoje eu reagi diferente. Mente, foca nessa reação e produza mais dela. Fiscalizar nossa, eu ainda estou inseguro. Meu Deus, nada mudou. Como vai mudar? O que vai acontecer? Observar calma aí, hoje eu consegui dizer não naquela situação. Fiscalizar calma aí, ainda tenho medo aqui. Observar eu estou começando a cuidar melhor do meu dinheiro. Fiscalizar caramba, eu ainda não tenho dinheiro suficiente porque eu quero. Percebe a diferença? Uma pessoa procura evidências do processo para que ele se desenvolva cada vez mais. A outra procura provas do fracasso. E aquilo que você procura, lembra, balão vermelho, tende a ocupar mais espaço na sua percepção. Então agora eu quero que você faça uma pergunta muito simples. O que já mudou em mim que eu ainda não estou valorizando na minha vida? Talvez você descubra coisas que estavam totalmente invisíveis para você. Talvez hoje tenha limites que você não tinha antes. Talvez você tenha mais consciência, inclusive, mais maturidade, mais clareza, mais coragem. Só que talvez você ainda não está vivendo finalmente o resultado final que você quer, mas já não é mais exatamente a pessoa que começou lá atrás. Entende? E existe uma coisa extremamente importante. A transformação, ela precisa virar comportamento. Não basta você pensar, calma aí, eu quero muito ser confiante. Você tem que se perguntar o seguinte, calma aí, o que uma pessoa confiante faria hoje? Não basta falar, calma aí, eu quero muito prosperar. Você tem que perguntar, calma aí, qual decisão uma pessoa financeiramente próspera tomaria hoje? Não basta, eu quero um relacionamento saudável. Você tem que se perguntar, calma aí, o que uma pessoa que já tem um relacionamento e que é emocionalmente segura faria nessa situação que eu não fiz? Porque cada vez que você age de acordo com a nova identidade, você cria uma evidência para focar. Balão vermelho, lembra? Você está ensinando a sua própria mente o seguinte, olha, é assim que eu funciono agora. Não só perceba meus comportamentos, mas crie evidências no meu mundo externo para isso. Então muitas vezes você quer que você entenda que a ação ela vem primeiro. Você não se torna disciplinado depois que você começa a cumprir suas promessas no estalar de dedos. Você cumpre as suas promessas e começa a construir uma identidade disciplinada. Inclusive na minha mentoria o foco é esse. Criar a identidade que produz o resultado natural. Você não precisa se sentir completamente confiante para aparecer, entende? Você aparece, você tolera o desconforto, você percebe que sobreviveu ao desconforto. E a sua confiança começa então a crescer porque você está focado, olha, estou crescendo, hein? Venci ali, hein? Aquela situação respondi diferente, hein? E você cria mais daquilo. Então, você começa até a dizer não por conta disso, que você nunca faria isso, nunca fez antes. E pouco a pouco a sua identidade ela começa a acompanhar suas decisões. E agora, eu quero propor para finalizar um exercício com você. Escolhe só uma frase. Por exemplo, eu sempre noto que eu estou me tornando uma versão diferente mesmo nos dias comuns. Mas você pode personalizar para o seu caso que você quer vencer aí. Ou que esteja alinhado com a sua manifestação final. E aí, ou por exemplo, você pode falar assim, calma aí, hoje eu vou perceber uma evidência de que eu já não sou quem eu era. Ou por exemplo, eu vou perceber uma evidência de que eu sou próspero. E aí você vai notar coisas nesse sentido. Você vai repetir pela manhã, durante o dia e antes de dormir. Você vai fazer uma pergunta também. Qual foi a evidência de transformação que eu demonstrei hoje?
E vai fazer isso antes de dormir mesmo que não tenha resposta. Talvez seja algo pequeno, né? Você respondeu, não, eu respondi com mais calma. Então, assim, você não procurou aprovação, você economizou, você treinou, você publicou o teu vídeo, você estabeleceu um limite, você não respondeu impulsivamente, você fez aquilo que vinha adiando, e aí você vai registrar, pode até escrever, tá? Num caderno seu. Porque quando você começa a registrar as suas evidências, a sua percepção vai mudar. É como se fossem vários balões vermelhos. Olha, foca nesse balão vermelho, foca nessa porta azul, lembra do meu vídeo anterior? Foca na flor roxa. É tipo isso. Então, a tua transformação está sendo construída. Então agora eu quero propor algo ainda mais poderoso. Durante 7 dias, todas as noites, você vai escrever 3 coisas. Primeira, qual padrão antigo apareceu? Segunda, como que eu respondia dessa vez? E terceira, como a minha nova versão responderia na próxima oportunidade. Isso transforma a transformação final em algo observável. Porque você começa a perceber o seguinte, calma aí, antes eu reagi assim, hoje eu reagi diferente. Da próxima vez eu vou fazer ainda melhor, alinhado com a identidade da pessoa que já tem esse cenário de vida. Então não é perfeição e sim direção. E agora eu quero que você faça uma coisa. Quando você encontrar o primeiro balão vermelho, depois desse vídeo, ou balões, né? Não trata isso como uma prova de que uma força externa está obrigada a entregar alguma coisa para você. Usa isso como um gatilho de consciência. Quando você perceber o balão, você vai parar por alguns segundos e perguntar o seguinte, calma aí, o que está mudando em mim hoje que eu ainda não estava reconhecendo? E outra coisa, calma aí, o balão é um sinal de neutralidade. Assim como eu consegui manifestar essa experiência do balão, dele aparecer aqui na minha experiência, porque você vai perceber uma coisa. Você não só vai notar balões em ambientes, você vai manifestar situações em que o balão apareceu para você de uma forma completamente inesperada. E eu quero que você entenda o seguinte, calma aí, por que eu não consigo manifestar dinheiro dessa mesma forma? Aí você vai lembrar do seguinte, calma aí, é porque o dinheiro ainda não é neutro para mim como o balão. Eu ainda estou desenvolvendo muita ansiedade sobre o dinheiro. Então você vai se perguntar uma coisa, calma aí, como eu consigo trazer a mesma naturalidade de manifestar um balão para dinheiro? E aí eu quero que você coloque a tua manifestação em escalas um pouco menores para que você traga o máximo de neutralidade possível. Pensa como se você quisesse atingir níveis de manifestação. Então pensa só, vamos supor, você quer 100 mil reais. E aí você pensa assim, não, quando eu penso em 100 mil reais ainda bate muito gatilho de medo, ansiedade, e eu pensar no como. Tá, então calma aí, e se eu colocar 50 mil? E se eu colocar 20 mil? E se eu colocar 10 mil? E se eu colocar 5 mil? E se eu colocar 1.000? E se eu colocar 100 reais? Eu consigo trazer a mesma neutralidade do balão? Ah, é realmente, 100 reais, 1.000 reais não vai mudar minha vida, e nem é nada tão relevante assim. Mas é uma coisa interessante como um balão, por exemplo, porque eu sei que é algo fora do comum. Porque eu também vou manifestar de forma inesperada. Então, calma aí. Eu vou começar nesse primeiro degrau da escada. E aí você vai lá e coloca uma evidência. Olha, eu manifestei e percebo situações em que eu consigo ganhar 1.000 reais ou ganhei 1.000 reais. Chegou 1.000 reais para mim de forma inesperada. Pum, beleza. E aí você vai, aconteceu a primeira coisa, você registra. Caramba, eu manifestei aquilo. Vou começar a colocar uma escala um pouquinho maior. Lembra, quando você está nesse processo de focar numa evidência, você tem que pensar o seguinte, calma aí, tá tendo ansiedade? Então não é balão vermelho ainda. Entende? É essa percepção que eu quero que você desenvolva. Eu vou trazer vários vídeos baseados nesse exercício para você, com novas abordagens, com novos níveis de consciência, mas em cada vídeo eu quero que você mergulhe nesse processo para que você desenvolva cada vez mais essa habilidade. Perfeito? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Caso você queira investir no seu próprio desenvolvimento, eu te convido a conhecer a minha mentoria individual, que lá eu realmente pego pela mão, mostro para você aquilo que você não está vendo e te conduzo a construir uma nova identidade. E caso você queira um caminho mais acessível, eu te convido a conhecer os códigos ressonantes, a minha biblioteca de estados ressonantes, que são só as frequências puras, e o mapa da realidade, que é o meu programa passo a passo de criação consciente, e todos os links vão estar aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por assistir até aqui, e eu te aguardo no próximo vídeo.